Esse é o Fora da Norma e tô eu aqui mais uma vez pra codar coisas e agora eu não faço nem ideia do que eu vou codar, mas eu tô bem acompanhado. Solta a vinheta. Tô eu aqui mais uma vez dando sequência a esses episódios com conteúdo mais técnico e sempre conectando com pessoas que me ensinam. Então hoje eu trouxe aqui o Rods, cadete da 42, o Rods. Oi, Lula. Oi, galera. Tudo bom? A gente combinou de fazer um episódio aqui sobre um tema. Pra mim, ele desperta alguns arrepios, assim, não sei. Já despertou em você alguns arrepios? Com certeza. Na fase 1, então, tipo, pra caramba. Mas é uma coisa que acho que de maneira geral as pessoas, tipo, às vezes tem um medinho, assim, ou só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e acaba ficando meio nebuloso o que é um Makefile, o que tá dentro dele, né? Vou abrir meu coração. Eu não venho da escola Unix, eu não venho de Linux, eu sou programador Microsoft. Eu programei Windows. Então eu fui descobrir o que era Makefile, tipo, depois de muito tempo de carreira. Tipo, eu já tinha parado de programar profissionalmente, assim, e eu tava rodando um Coding Dojo. Inclusive, a gente podia fazer um episódio sobre Coding Dojo qualquer dia, hein? Com certeza. Mas eu tava lá fazendo Coding Dojo, e aí ia fazer um shell script, ia fazer um scriptzinho que fazia alguns comandos, assim, né? Pá. E fazer um script que faz uns comandos é meio simples, usando shell. Pra quem nunca viu o que é shell, pergunta pro ChatGPT. Ou a gente pode gravar um episódio sobre shell também. E aí, um amigo meu fala, não, faz um Makefile. Aí eu falei, Makefile? Ele pô, simplão, papapá. E depois eu nunca mais vi, até a piscina, ou até depois da piscina, não sei. Mas aí ficou, tipo, essa coisa nebulosa, assim. Qual é que é do Makefile? Boa. Qual que é a do Makefile? Também era mega nebuloso pra mim, né? Então, acho que essa é a graça um pouco da 42, de você ir descobrindo as coisas mesmo que... Se você era do Linux ou se não era, pô, faz um Makefile aí, bora ver o que é. O Makefile, ele é um arquivo auxiliar para te ajudar a orquestrar o processo de compilação do seu código. Porque, principalmente pra gente que tá aprendendo, talvez não seja tão óbvio por que a gente precisa de um arquivo ou um comando que auxilie a gente a orquestrar o processo de compilação. Mas conforme os projetos vão crescendo e ficando maiores, você tem muitos arquivos para gerenciar e o tempo de compilação pode demorar muito se você tiver que compilar tudo de uma vez. Então, às vezes, para facilitar a sua vida enquanto pessoa programadora, é legal que você tenha o computador te ajudando a compilar o seu projeto. E o Makefile é um arquivo que serve o comando make, que é o comando que a gente usa para fazer essa orquestração. O famoso faz aí, computador. Faz aí, cria, constrói. É muito da hora, porque tem um episódio que eu gravei sobre TDD, sobre testes com C. E nesse episódio, acho que pra fazer a compilação, eu escrevo uma linha de comando grandona, assim, pá, não sei o quê. E eu falo pra ela, nem se preocupa com isso daí não, que você não sabe, mas é uma linha de comando grande, assim. E essa linha de comando, ela podia só ser um comando, uma rotina ali dentro do Makefile. Não é rotina, como chama mesmo? Uma regra. Uma regra, olha que bonito. Então, uma regra dentro do Makefile, eu podia só dar um make. Mas, ao mesmo tempo, pra quem estivesse assistindo o episódio, ia ficar um pouco mais obscuro, a não ser que eu abrisse esse arquivo. Vamos fazer. Eu tô com um projetinho aberto aqui. Tô com um projetinho aqui que está no repositório do Rods. Qual que é esse repositório mesmo? No GitHub. /github.com/Rodsmade, é isso? Rodsmade. Beleza. Isso aqui eu escrevi só pra vocês lerem, tá? Mas... Fazendo merchan aí. Eu vou usar, pronto. Beleza. Qual é que é desse projetinho? Tá, esse projeto, ele é um programa que você vai rodar esse programa, ele vai te perguntar que tipo de pão você quer fazer e para quantas pessoas você quer fazer esse pão. Que e o programa vai cuspir para você uma receita baseada na sua necessidade. Caramba, você que fez? Eu que fiz ele. Rapidinho assim, né? Peguei umas receitas aqui e ali, ele é bem básico. Mas por que, né, pão? Um programa que te ensina a fazer pão. Porque eu acho que existe essa analogia muito interessante o comando que a gente usa para acessar o Makefile e rodar as regras que no Makefile é um comando make. E a palavra make em inglês tem uma conotação muito criativa, tipo make a song, fazer uma música, ou make a cake, fazer um bolo, né? E aí eu pensei, qual que é o pão das pessoas programadoras? Programas. Então por que a gente não faz um programa sobre pão? Muito bom, muito bom. Poesia pura. Vamos primeiro compilar, botar o programa para rodar aqui sem usar Makefile.
que a galera vai ver a dificuldade, igual quem assistiu o episódio sobre TDD, viu lá o tamanho da linha de comando e tal. Uhum. E aí depois a gente vê como que a gente só delega essa responsabilidade para uma regra no Makefile, certo? Show. Vamos pela parte difícil, então, primeiro. Eu sei que o compilador, aqui o programa está escrito em C, que é a linguagem que a gente usa na 42, né? Uhum. Fundamentos, a base da coisa. Então a gente compila com o GCC. GCC é um compilador da linguagem C, certo? É um programa que no meu computador já estava instalado, não fui eu que instalei, e ele transforma códigos fontes, que é esses arquivos .c, escrito em as variáveis, as funções e tudo, ele transforma isso, traduz para a linguagem de máquina, que a gente vai ver já já. Arquivos executáveis e tudo. Então eu chamo o GCC. Inclusive se eu dar um man GCC, ele funciona? Funciona. Sabe que esse man, gente, quem tá vendo aí, ó, man é de manual. Então você consegue ler o manual inteiro do GCC aqui, ó. E ele fala tudo o que faz, o GCC. É muito chato ler manual, mas é útil. Aqui, pronto. Então vamos lá. GCC. Vamos colocar direto os arquivos. Pronto, main.c, que é... E todos esses arquivos .c aí, você coloca FT... Eu posso colocar os asterisco.c ou é feio? Pode colocar, é feio, mas pode colocar. Todos os arquivos têm a extensão .c. Deixa eu dar uma limpada aqui para ficar mais... Aí, pronto. Então, GCC, e aí eu quero compilar, tô chamando o compilador, falando, eu quero compilar tudo que tenha .c. Isso é uma má prática. Não faça. Não faço, mas tem muito... Mas vamos fazer. Vamos fazer bonito. Main.c, ft free... Não tem nem o atalhozinho. O tab não dá pra... Então não tá indo, não. ptr.c. Eu acho que você tá na pasta errada, hein? Olha, ainda bem que eu ia passar vergonha aqui. cd to make bread, é isso? Agora sim. Agora sim. GCC. Main.c. Agora sim. Fica essa. Free. ptr, ftc. Usou até o join para fazer o... Eu roubei umas funçõezinhas da nossa libft. Instruções. Já foi o main. Tem ingrediente utilitários. Tem ingrediente.c. Utilitários. Uhum. Utilitários.c. Acho que é isso, vamos ver. Todos os arquivos.c. Pode compilar? Pode compilar. Indo! Aí, compilou. A ponto .alt eu posso executar? Pode executar. Aí depois que a gente compila, se a gente não especificar em qual programa que ele tem que compilar, ele compila automaticamente no ./a.alt, certo? Certo. E é só chamar esse programa aqui que meu computador vai se virar. Olha que bonito. Eu não tinha visto o programa ainda, tá, gente? Estou descobrindo junto com vocês aqui. Que tipo de pão? É tipo Subway, né? Ah, não. Só que eu vou fazer o pão. Você vai fazer o pão. Quero pão de batata. Pão de batata. Pão de batata é bom. Quantas pessoas? 6. Aí, tá aqui sua receita de pão de batata. Ovo, batatas grandes, fermento. Ó, dá pra usar banana ao invés de ovo, hein, talvez. Abacate. Ao invés de leite, usem leite de coco. Beleza. Nossa, que vontade de comer. Ok. Então, a gente compilou com o GCC. GCC, espaço, cada arquivo, .c ali. E depois chamou ./a.alt para ele rodar nosso programa. Certo? Certo. Beleza. Já dá pra gente fazer um makefile para não precisar ficar escrevendo tudo isso na mão? Ou... Já dá pra gente fazer um makefile pra não ficar escrevendo tudo isso na mão. Gosto, uma curiosidade muito interessante. Ontem eu tava lá na 42 com o Dino, a gente tava fazendo teste do projeto dele. E aí a gente tava escrevendo, que nem você acabou de fazer, bota a setinha pra cima aí, até aparecer a regra de compilação. Esse daqui. Aí de cara você já fala, pô, tem, sei lá, quantos arquivos? 7 arquivos, você tem que ficar escrevendo toda vez, 7 arquivos, mó trampo, né? Aí eu meto asterisco.c erradão assim e vou. Mas ok. Aí você fala, pô, se eu apertar a setinha pra cima, eu não preciso escrever de novo. Então eu facilitei meu processo, né? Aí o que acontece? Você tem que trocar de máquina, sair da 7B e ir pra 8A. Clássico. A gente perdeu o comando, né? E aí a gente teve que escrever de novo na mão, sendo que o Makefile serve justamente pra talvez você já faz um Ctrl+C disso que você fez, cola dentro do Makefile e aí já tá salvo, já tá automatizado sua compilação. E versionado, né, inclusive. Você consegue subir pro seu repositório de código lá na nuvem e fica versionado. Se você adicionar um arquivo, tirar um arquivo, já fica lá que você tirou, adicionou um arquivo. Muito mais seguro, né? É isso. Gostei, ó, propaganda no Makefile. Vou então fazer o Makefile. Ó, pelo que eu me lembro, botão direito aqui, novo arquivo, certo? Certo.
New file. O nome dele tem que ser Makefile, né? Com E maiúsculo. Tem que ser com E maiúsculo. Sim. Ó, que Tem outras loucura. 2 opções, mas isso tá no manual, depois você vê, né? Beleza. Então, vamos aqui. Ah, tá no manual, ó. Então, Nossa, pronto. mandou um RTFM aqui no meio do episódio. É que a gente não vai entrar em detalhes técnicos aqui, né? Brincadeira, Rods, É calma. isso. Vamos lá. Aí eu tenho que dar o nome da regra, certo? Certo, então o Makefile ele é composto principalmente de 3 elementos, né? Regras, as dependências das regras e as diretivas, que são quando você rodar aquela regra, quais são os comandos que vão ser executados. Legal. Então, a gente vai fazer a nossa primeira regra no Makefile. Você pode colocar o nome que você quiser. Geralmente na 42 a gente coloca a palavra all, que é tudo em Com A inglês. maiúsculo ou com A minúsculo? Aí tanto faz, mas em minúsculo a gente costuma colocar All. 2 pontos, certo? Então uma regra, ela é uma palavra seguida de 2 pontos. Beleza. E aí essa regra vai executar qual comando quando ela for invocada. Ah, vai ser logo isso aqui, ó. Certo. Pá. Sem dó. Certo. Aí qual é a sintaxe do arquivo Makefile? A gente precisa dividir em linhas, né? E a próxima linha começa com tab, muito que bem, tá sabendo? Bonito, tá vendo só? É. A gente vai lembrando aos pouquinhos. Uhum. Preciso entregar meu LBFT, inclusive. Vamos lá. Gatilho. Pô, então, esse Makefile, ele é mínimo, né? Ele tem uma regra, tem uma diretiva de compilação, e se você escrever o comando make na linha de comando agora, Peraí, que acho que eu não salvei. Não salvei. Ah, é que eu botei fora da pasta. Ah, Agora sim, deixa na aquele pasta. susto Gente, básico. faz parte da vida. Dificilmente a gente faz alguma coisa em computação e acerta de primeira. De primeira, assim, né? É muito impossível. Bora lá, May. É verdade. Tchararana. Na verdade, eu até sugiro, apaga aquele ponto alt ali. Apagar esse daqui. Porque ele já tava aí, né, da última compilação que você fez. Ah, ele. Tá, Então, vai te escrever Make de novo. make de novo. Make de novo. E aí o ponto alt apareceu. Tá lá, muito dá pra bom, dar muito ponto A, bom. ponto A, ponto E... Sucesso. Ah lá, de novo. Agora eu vou fazer um pão australiano. De forma. Eu compro pronto, né? Só pra 2 pessoas. Um jantar a 2 com pão de forma. Tá aqui, provavelmente as instruções estão um pouquinho pra cima. Aqui os ingredientes, muito bonito. lá. Boa. Agora eu já poderia, por exemplo, subir esse Makefile pro meu repositório, já fica versionadinho ali o código. Ó, agora eu nunca mais. Não sei. Não sei se nunca mais. Nunca mais é muito tempo, né? Mas geralmente eu subia a linha de compilação, eu subia num arquivo que fica na capa do repositório, né? Assim, tipo, ó, se você quiser compilar, papapá, use essa linha de comando, né? Uhum. Acho que agora eu vou começar a usar o Makefile com uma regrazinha só do. Pronto, já me cativou, já me incentivou, me influenciou. Influencer. O que mais que a gente tem de interessante no Makefile? Cara, então o Makefile ele vai te permitindo, tipo, que nem eu falei, você tá economizando tecla que você não tem que ficar escrevendo ali no terminal, um monte de coisa do zero, isso é muito legal. Outra coisa que o Makefile faz ele acompanha cada arquivo que você gera. No caso, a gente tá gerando um arquivo que é o a.out. E a gente falou das regras e das diretrizes. Não foi diretriz a palavra. Regras e comandos? Comandos, regras e diretivas. Diretivas. Tá, diretivas ficou bom. Comandos, boa, regras, são as diretivas, tá. Então a gente falou da regra, a gente tem como é que fala com uma regra e uma diretiva, mas a gente tem as dependências também. Se você coloca um arquivo como dependência de uma regra, por exemplo, nesse nosso exemplo a gente tem o arquivo a.out, que é um arquivo executável. Ele é o produto dessa regra de compilação. Então a gente pode colocar ele como uma dependência dessa regra de compilação, que aí o Makefile vai entender o seguinte: se esse arquivo ainda não existe, eu preciso rodar algum comando que faça com que esse arquivo seja criado, ou se esse arquivo já existe, o Makefile olha para a data de atualização desse arquivo e ele vê, pô, esse arquivo foi atualizado desde a última vez que eu compilei ele. Se ele foi atualizado, então eu preciso recompilar. Se ele não foi atualizado, então nada precisa acontecer, tá tudo certo. Legal, né? isso. Então acho que a gente pode escrever essa regra de dependente, colocar o a.out como uma dependência do all. Legal. E aí na sintaxe do Makefile, a dependência ela fica depois do onde você tinha colocado a diretiva primeiro. Uhum. Depois dos 2 pontos, você escreve o nome do arquivo que é a dependência. Legal, posso dar um espaço antes? Espaço. Legal, aí eu ponto barra, ponto alt. Certo. Eu tô falando que tem uma dependência do ponto barra, ponto alt, ele vai ver a data desse arquivo e vai ver se ele compila novamente ou não. Uhum. É isso? E o que acontece?
Vamos apagar o arquivo A.out e a gente vai ver como que o Makefile se... Na verdade, antes de apagar ele, roda o make mais uma vez. E mais uma vez. Tá bom, a gente tá dando relink no nosso Makefile, a gente vai corrigir isso. Mas o relink significa que toda vez que você roda o make, ele tá recompilando, tá vendo? É verdade. E não é isso que a gente quer. Esse que é o famoso relink. Esse é o famoso relink. Não pode, nos projetos 42, se tiver relink, 0. É isso. É, porque você tá assim. tendo um retrabalho desnecessário, né? Se você não alterou nada não é motivo no ponto suficiente pra zerar, fica a dica aqui. aí você tira um 0 e você fala, pô, deixa eu usar eficientemente meu Makefile. Todo mundo faz sem relink. É isso. Vamos tirar esse relink, então? Vamos tirar esse relink. Então, a linha 1 fica do jeito que ela tá. A linha 2, a gente vai mudar um pouquinho ela. Tá. Eu vou pedir pra você criar uma nova regra chamada A.out. Agora eu sou profissional em criar regras, meu amigo. A.out, 2 pontos. Qual que é a diretiva? Só é isso mesmo, ./.out é o caminho do... Tá certo. É isso. Exato, então ele vai falar, pô, o arquivo A.out é uma dependência da all. Se esse arquivo já existe, nada precisa ser feito. Legal. Mas se ele não existe, aí sim a gente vai rodar aquela compilação que tá na linha 2 e vai ter que puxar ela pra linha 5. Então tem que descer. Será que eu sei descer? É. Não sei descer. Assim? Não, droga, eu não sei descer no VS Code. Acho Põe que nos comentários aí configurar. qual que é o atalho do VS Code pra descer, pelo amor de Deus. Eu vou tirar aqui. Pá. Sim? Certo. E aí, pra essa regra all não ficar sozinha sem nada, vamos colocar um echo compilou? Echo. Sucesso. Sucesso. Pronto. Pronto, vamos testar agora o nosso Makefile. Bora testar. Com certeza vai dar ruim. Sempre dá. E a gente vai ter que arrumar. A gente sempre arruma. Oh, deu sucesso! Sucesso! Uhul, muito bom. Certo, então quer dizer que você viu que ele não executou o GCC main lá, né? É verdade, se eu tirar o A.out aqui, você dá um delete nele, Pronto. pá! Aí dá um make de novo, aí agora ele compila. Agora ele primeiro roda, né, a dependência que é o A.out, que além de ser um arquivo é também uma regra de compilação, uma regra do Makefile. Essa regra gera o arquivo A.out e aí a dependência da all foi satisfeita, certo? Então se eu rodar de novo, ele não vai compilar porque ele já viu que eu já compilei da última vez, então não precisa compilar de novo. Ele não vai recompilar, ele só vai rodar o echo, que é o echo comando da all. Beleza, pra eu dar só escreve sucesso na tela. Isso. Beleza, muito legal. Aprendemos então sobre relink, certo? Certo. Muito bom aí, ó. Quem estudar na 42 e ainda não souber o que é relink, aprenda aqui. Porque senão você pode tirar 0. O que mais? Massa, então a gente agora fez um compiladão. Compiladão. Vamos fazer um pause para entender o que é compilar um projeto? O que é compilar o que é compilar um projeto, Lula? Para você, 15 anos de carreira, Putz, meu Deus do como céu, que você fala pressão. subjetivamente? Mano, compilar é assim, ó. Você clica no build aqui em cima do Visual Studio e dá um build. Não, compilar, assim, na minha visão prática, compilar eu escrevi o programa aqui em uma linguagem que humanos entendem, ou humanos que sabem ler código entendem, e a gente não, né? O compilador, ele tá pegando esse código nessa linguagem e ele tá levando esse código para uma linguagem de máquina em formatos específicos que o computador entenda diretamente num nível muito mais baixo, em que pra gente seria muito treta interpretar e fazer de vez. Eu lembro que eu cheguei a primeira linguagem de programação que eu programei conscientemente foi Assembly. Sério? Foi Faculdade? Assembly. Técnico. Em telecom. Eu gostei de Assembly, foi o que me abriu as portas assim, pra tecnologia. Eu falei, gostei disso. E lá em Assembly a gente já escrevia direto com comandos no nível de máquina, né? Assim, não lembro se era 0 e 1? Ou Hexa, era Hexa. Os comandos têm nomes, né? Era Jump ou... curtinhos, tinha três letras, um lance assim, alguma coisa assim. E esses comandos são zeros e uns no final das contas. Então, Assembly é o mais baixo nível antes de você escrever 0001, 000, entendeu? Tá aí, é isso. O próximo. O que faltou na minha explicação de compilar, Rods? Ela tá ótima, o entendimento de que a gente, tipo, pega várias coisas que foram escritas por seres humanos e faz um processo de traduzir isso pra uma linguagem que a máquina vai entender. Uhum. E esse processo, ele tem etapas, né? Então, é muito comum a gente usar o Makefile para fazer essa separação explícita das etapas do nosso processo de compilação.
De maneira que, vamos pensar aqui juntinhos, olhando para o nosso exemplo. A gente tem, de novo, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquivos, 8 arquivos para serem Pode ser. compilados. Isso aí. 8 arquivos para serem compilados. Às vezes, você vai fazer uma alteração na sua base de código que não vai ser em todos os arquivos, vai ser uma alteração pontual, porque você encontrou um erro, ou tem uma letra que tem que corrigir, ou alguma coisa assim, e você só precisa corrigir um arquivo. No que você corrigir um arquivo, é interessante você separar o processo de compilação em etapas, porque você pode pegar cada um desses arquivos .c e eles viram que a gente chama de arquivos fonte, e transformar em um arquivo objeto, que é um arquivo com a extensão .o. E aí, esses arquivos objeto, você faz a linkagem desses arquivos e você gera o executável, que é o a.out. Tá. Se você só alterou um dos arquivos, o instruções.c, por exemplo, você só precisa gerar um outro .o. Legal. E aí, por que isso é interessante? Porque num projeto que tenha 1000 códigos fontes, você não precisa recompilar 1000 vezes porque você fez uma alteração. Beleza. Compilação tem vários passos. O primeiro passo... Tem um nome para essa etapa? Você lembra de transformar... Compilação... Pré-compilação, será? Não. Acho que compilação e depois linkagem é a última etapa. Compilação e depois linkagem. É. Beleza. Então, a gente vai dividir esse espaço que a gente está fazendo tudo de uma vez com o GCC, a gente vai dividir em 2 passos, que é primeiro já os .o, e depois compilar de fato usando os .o. Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, e eu quero saber se você que aprendeu agora sobre Makefile, que assistiu esse episódio, quer um outro episódio falando mais sobre Makefile para a gente se aprofundar e conseguir dividir esse espaço de compilação dentro do Makefile bonitinho, sem relinkar para não tirar zero. Eu queria fazer um parênteses só bem rápido, Rods, que é muito interessante porque você falou do meu tempo de carreira, né, em programação, e o mercado ele não te exige saber as coisas nesse nível. E isso faz com que o seu teto, até onde você consegue extrapolar a programação, fique mais baixo. Porque dificilmente depois de 5, 10 anos programando você vai ter tempo de estudar isso nesse nível de detalhe, né? Isso pra mim faz parte da fundação sólida que a 42 dá, da base sólida que ela dá em tecnologia, e aí explica por que a gente usa C e tal, né? É um tipo de conhecimento que eu queria ter tido há 15 anos atrás, mas tô tendo agora ao vivaço, no Fora da Norma. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa comentário aí, e diz se você quer um outro episódio se aprofundando ainda mais em Makefile, pratica. O GitHub do Rods está lá no começo do episódio, talvez também esteja aqui na descrição nos comentários. Muito obrigado, Rods, nos vemos no próximo. Nos vemos no próximo. Obrigado, Lula.